Gostaria de cumprimentar os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. E queria desde já parabenizar a nossa amada irmã ali, que está de blusa amarela, não sei o nome dela, que está aniversariando hoje, que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida, que tenha uma vida próspera e abundante, em nome de Jesus. E parabenizar também pelo nascimento do netinho da irmã Socorro, né? Nasceu, foi hoje também, né, irmã? Dia 14 de maio, uma data muito especial, é uma data também que lembra do aniversário da minha prima que eu mais admiro. Está completando 38 anos hoje, mora no Maringá, Paraná. O nome dela é Surama. E queria dizer a vocês que é uma honra demais estar aqui e que todos venham ouvir a palavra de Deus e que venham guardá-las em seus corações, amém? Meus amados irmãos, também queria deixar um abraço do meu pastor Freitas Melo e da missionaria de Melo, e também agradecer ao irmão Ivânio e à irmã Geniana pelo honroso convite de trazer a palavra de Deus. Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. Talvez fosse mais fácil ensinar aulas de matemática, de português, mas a palavra de Deus é mais complicada. Mas quem nos traz sabedoria é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ficar tranquilos, não podemos ficar nervosos, porque quem vai conduzir esta pregação é o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, eu gostaria que, por gentileza, que vocês abrissem vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. É um versículo muito conhecido. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 22. Alguém encontrou? Amém? Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 22 diz: Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E na contagem matemática, 70 vezes 7 dá igual a 490. Mas não é a quantidade finita de perdão. Nós não temos quantidade exata de perdoar o próximo. Nós temos que perdoar tantas vezes for preciso. Nós temos que lembrar da oração do Pai Nosso. Vou até ler aqui, amada igreja, a oração do Pai Nosso, que está escrito no livro de Mateus capítulo 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, que é um texto muito bom de se ler. Sobre a oração, Mateus capítulo 6, versículos 5 e diante, que diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No versículo 14 de Mateus capítulo 6 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer a vocês, tem muitas pessoas que magoam o outro, machuca, maltrata, e
quando é no outro dia, ela prefere não pedir perdão a ela. Ela diz, não, eu vou agir como se nada tivesse acontecido. Eu vou só falar com aquela pessoa e aí a vida vai seguindo. Mas o que acontece na maioria das vezes? Aquela pessoa que foi maltratada, humilhada, vai guardando rancor. E aquele rancor, aquela mágoa, vai gerando ódio. E o ódio vai gerando um espírito de morte. Muitas pessoas têm adoecido da alma, do espírito, por não saber, não querer perdoar o outro. Querem ser perdoadas, querem que as pessoas perdoem ela por tudo que elas fazem, mas na hora de pedir perdão, na hora de liberar o perdão, elas não querem. Então, meus amados irmãos, eu creio que não acontece com nenhum de vocês. Se algum dia aconteceu de vocês guardarem mágoa, de vocês não quererem perdoar o próximo, não importa o tamanho da situação, o tamanho do pecado que aquela pessoa cometeu contra você. Se ela lhe traiu, quem é casado aí, se foi traído pelo esposo, pela esposa, pelo namorado, namorada, perdoe-o. Perdoe-o. O perdão não é você esquecer o que aconteceu, não. O perdão é você perdoar, liberar o perdão e tentar conviver sem lembrar, sem estar remoendo. Porque se você ficar remoendo, não é perdão. Se você ficar remoendo, vai continuar brigando todas as vezes. Para os casais que foram traídos, aí perdoar, mas não perdoou de coração, na próxima briga, na próxima confusão, ele vai lembrar, vai jogar na cara, porque tu me traiu, fulano, beltrano. Então vamos perdoar de coração. Uma maior tristeza que houve em toda a humanidade foi Jesus Cristo, que ele foi traído por um dos 12 discípulos, foi apunhalado, apedrejado, foi a pior morte de toda a humanidade, o maior sofrimento. Mas em nenhum momento Jesus Cristo teve ira, em nenhum momento Jesus Cristo teve vontade de vingança. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, todo momento, ele ficava calado. Ele ficava só olhando, ficava calado e dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, a gente tem que agir quando alguém maltrata a gente tem que lembrar de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que é doloroso a gente ser enganado, ser traído, não somente traição conjugal, mas ser traído por uma amizade, por um amigo que você tinha uma confiança muito grande e é enganado. Muitas das vezes você guarda segredos, conta para aquela pessoa e aquela pessoa destrói a sua vida contando os seus segredos que não poderiam falar. Ou você trabalha e não tem o seu salário pago. Vários tipos de situações, mas nós temos que perdoar. Porque se a gente não perdoar, porque o perdão é uma condição. O perdão é a condição que Deus nos dá. A Bíblia diz lá na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, que se você não perdoar, o Pai Celestial também não vai lhe perdoar. Por isso, meus amados, minhas amadas, abra a porta do seu coração para liberar perdão. E peça também perdão. Se alguém lhe machucar e ela não chegar até você, não vai esperar aquela pessoa morrer, perder a salvação, não. Se você tiver a oportunidade de ir até ela, vá até ela. Ô, minha irmã, você, minha irmã, que contou meu segredo que não poderia, minha irmã, você que me prejudicou, minha irmã, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Você me perdoa? Você me machucou, me maltratou, mas eu vim lhe pedir perdão. A Bíblia diz que é um gesto de humildade. Quem é traído, chegar na pessoa que lhe traiu e pedir perdão é um gesto de humildade. Assim como Jesus Cristo disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A gente também pode perdoar, pode pedir o perdão. E o perdão, ele traz saúde para a gente. Tem muitas pessoas que vivem adoentadas, vivem com ansiedade, com depressão, não dormem de jeito nenhum, por causa que está com ódio no coração. Mas a partir do momento que ela liberar o perdão, pode ter certeza que vai sair uma tonelada, um peso terrível das costas dela, quando ela liberar o perdão. Eu sou um testemunho na prática. Eu passei praticamente 15, 20 anos com a minha irmã na mesma casa. Ela criou um ódio de mim, minha irmã mais velha. Hoje nós somos grandes amigos, mas teve uma época que ela criou um ódio de mim. Não sei por que ela criou um ódio de mim e ela não falava comigo. Ela fazia comida, ela me dava comida, almoço, lavava minhas roupas, fazia favor, mas não falava comigo. E aí eu tentava falar com ela de todo jeito e ela não falava. E aí, eu fui orando, eu não era evangélica ainda não, eu fui orando para Deus abrir o coração dela. E Deus permitiu que essa minha irmã ficasse grávida, solteira. Todos ficaram contra ela, meu pai, só não minha mãe, meu pai ficou contra ela, meus tios, minhas irmãs. E eu fui uma das pessoas que a defendi. Porque eu fiquei feliz também que eu ia ser tio, né, pela primeira vez, e também porque eu vi a oportunidade de me aproximar mais dela e ela se aproximar de mim.
E aí, quando foi fazer o exame, o pré-natal, meu pai achava que a minha irmã estava com câncer, né? Que a barriga dela estava só crescendo, crescendo. E ele achava que ela estava com câncer, porque a minha irmã, na época, ela tinha 30 anos de idade. Na época, ela nunca tinha namorado, nunca ninguém viu ela namorando, nunca saía de casa. E aí, eu mesmo cheguei à situação de pensar que, eu digo, eu boto a mão no fogo pela minha irmã. Deve ser alguma doença, não tem como ser filho. Mas aí o médico foi fazer o exame, aí chamou meu pai lá, meu pai começou a chorar e disse, eu estou preparado, doutor, minha filha vai morrer, ela está com câncer. E aí ele disse, o estado dela é gravíssimo, ela está gravíssimo, o estado dela é gravíssimo. Ele vai morrer, doutor. Disse, rapaz, ela está grávida de um meninão grandão. E aí a minha irmã precisou ir para as consultas, e na época lá eu tinha um carro, né? E aí eu ia buscar minha irmã, eu ia deixar ela lá no hospital, ia buscar, eu acompanhei todo o pré-natal. Até as pessoas pensavam que eu era o pai da criança. Eu digo, não sou o pai não. E aí eu sei que aí essa criança nasceu, eu morava com meus pais e eu tinha um quarto lá, né? Um quarto todo ajeitadinho lá, que eu gostava de estudar, tinha minha televisão, minha mesa e a minha cama de solteiro, né? E aí eu organizei esse quarto pro meu sobrinho, e aí ele só queria dormir se fosse no meu quarto. Eu que dava leite para ele, leite, mamadeira, ia passear com ele de bicicleta, de carro. E aí assim, a gente teve uma comunhão, eu e meu sobrinho, como se fosse de pai para filho, e a minha irmã se arrependeu, começou a falar comigo, né? Começou a ter as pazes comigo. Foi um propósito que Deus permitiu. Embora viesse de uma forma que, para a sociedade que quer as coisas certas, né? Não foi da forma correta que a minha irmã teve, mas Deus permitiu que ela engravidasse e eu fosse cuidar dessa criança. E hoje nós somos grandes amigos. Então, meus amados irmãos, é muito ruim a gente ver ao lado de pessoas intrigadas, seja na igreja, seja na rua, em qualquer lugar. A gente tem que buscar comunhão. A palavra de Deus diz lá no livro, na primeira carta de João, que aquele que diz que ama a Deus, o qual não vê. Eu amo a Deus, a pessoa que eu mais amo em todo o universo é Deus. Eu tenho muita vontade de morar no céu de glória, ver Jesus Cristo, abraçar Ele. Mas eu nunca vi Ele com meus olhos humanos. Mas a Bíblia diz que um dia, se nós morrermos com Cristo, permanecermos firmes até o fim, não importa as lutas, as aflições, a gente vai ver face a face o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, o qual não viu, e odeia o seu irmão, é um mentiroso. A palavra chama de homicida. Quem odeia o seu irmão é um homicida, é um assassino. Foi o caso do primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Caim, com ódio de Abel, com inveja, matou seu próprio irmão. Foi o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Caim matou Abel. E eram irmãos de sangue. E tem muitos irmãos de sangue que vivem intrigados, vivem com ódio. Como existem casais, esposo com marido, com ódio. Vivem na mesma casa, mas não se falam. Não tem uma boa comunicação. Tem pais com filhos, filhos com pais. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele diz que nós temos que ter uma condição para que a gente seja perdoado pelos nossos pecados. É perdoar. Se a gente não perdoar, não tem salvação. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem o amor. Não existe salvação sem o arrependimento, sem o perdão. Então nós venhamos praticar o perdão. Aí eu separei aqui algumas passagens bíblicas sobre exemplos de perdão na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Eu fiz aqui a dualidade. Eu fiz uma junção do perdão e o arrependimento. Aqui diz assim: perdão e arrependimento na Bíblia Sagrada. A jornada da restauração. Na tapeçaria da Bíblia Sagrada, os fios do perdão e do arrependimento estão intrinsecamente entrelados, formando a base da restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade, e também entre os próprios seres humanos. Eles representam uma dinâmica essencial para a vida espiritual e para a construção da comunidade da fé saudáveis. Aí aqui diz assim: perdão divino. O perdão, a iniciativa vem de Deus, não é de nós. É Deus que nos ensina a perdoar, a pedir o perdão. O perdão divino, a iniciativa de Deus. O perdão na Bíblia é primariamente um atributo de Deus. Ele é apresentado como Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em amor leal e em verdade. O perdão divino não é algo que o ser humano possa merecer ou conquistar por seus próprios méritos ou esforços.
mas sim uma expressão de graça de Deus, um favor imerecido. Se eu disser a vocês que é fácil pedir perdão ou perdoar, eu estarei mentindo, não é fácil. Mas nós que somos nascidos em Cristo Jesus, como o irmão Souza falou, na segunda carta de Coríntios, que diz que aquele que recebe Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se a gente é nascido de novo, nascido para a palavra de Deus, nós não temos que ter dificuldade de pedir perdão e de se arrepender. Eu confesso que quando eu não era crente, eu era muito enraivado. Eu peço todos os dias a Deus para cada vez mais me moldar, mas eu era muito enraivado. Eu puxei para o meu pai, que a minha mãe ela não guarda mágoa de ninguém. As pessoas podem até dizer as coisas para ela, mas ela esquece na mesma hora. Minha mãe, eu a considero como uma criança. Que você maltrata a criança, bate na criança, muitas das vezes xinga a criança. Daqui a pouco a criança está ali abraçando como se nada tivesse acontecido. A minha mãe é dessa forma. Meu pai já é diferente. Graças a Deus, meu pai passou por umas dificuldades nessa semana agora, né? Problemas de intriga entre dois irmãos. E Deus tocou no meu coração. Raí, pregue sobre perdão e arrependimento. Pregue sobre perdão e arrependimento. Porque o meu pai disse que morria, mas não ia se humilhar e pedir perdão ao irmão dele, porque disse que o irmão dele ofendeu ele. Aí eu falei assim, aí eu disse, pai, mas a Bíblia diz que, lá na Bíblia, em nenhum momento diz que quem machucou o outro tem a obrigação de ir lá pedir perdão. Quem foi machucado também pode pedir perdão. Se o tio não lhe pedir perdão, o senhor vai até ele. Ele disse, eu não vou não, que eu não vou me rebaixar não sei o quê. Aí ele pegou, passou uma semana, ficou ali todo desconfiado. Aí as pessoas lá tudo tristes, deixaram até de frequentar lá a casa lá do meu pai, lá e desse meu tio, né? E aí eu todo tempo falando pra ele, pai, o senhor tem que perdoar, o senhor tem que pedir perdão a ele. Aí ele falou assim, pois vai no meu lugar. Aí, vai no meu lugar pedir perdão, vai ver se é fácil. Eu digo, não, eu já pedi várias vezes, já tentei todas as maneiras, mas o meu tio não atende o telefone, ele não me atende. O senhor que tem que ir lá. E aí eu comecei a orar, e o meu pai com o coração duro, irmãos, coração duro. E aí eu comecei a meditar nas mensagens da palavra de Deus sobre perdão e arrependimento, e aí eu mandava os áudios para ele, mandava mensagem de texto, porque se ele não ouvisse os áudios, ele ia ver o texto. E aí eu creio que Deus tocou no coração dele. E aí ontem eu cheguei do culto lá de doutrina da sede, quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu abri o portão que eu vi lá, foi uma surpresa, os dois lá abraçados, fazendo um churrasco e conversando e fizeram as pazes. Aí eu digo, rapaz, é o Espírito Santo de Deus. Porque o homem não tem o poder de convencer, não. A gente